Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui da Casa 11. Eu tô achando uma posição para eu conseguir sentar, porque eu não tô no lugar onde eu sempre faço a live. Então, tô achando um lugar, uma fotografia muito boa. Boa noite, boa noite, boa noite para todo mundo que tá entrando. Hoje a gente tem mais uma live aqui pela Casa 11. Hoje a gente vai receber o Ézio Magalhães. É um super prazer pra gente recebê-lo hoje aqui na Casa 11. E a gente vai bater um papo, falar sobre palhaçaria, sobre vida, sobre carreira. Então, vamos chegando, pessoal que tá aí. Pega aí sua bebidinha, pega aí seu banquinho, chega junto, acha uma posição confortável pra gente bater um papo, trocar uma ideia. Pra quem tá chegando agora, essa é mais uma live aqui da Casa 11. A gente promove algumas lives conversando com convidados e convidadas, convidades, e é sempre muito gostoso. A ideia é a gente promover um papo gostoso e descontraído, tá? Onde a gente abre para perguntas também. Então, você que tá aí acompanhando a gente, sinta-se bem à vontade para fazer pergunta, tá? Para contribuir da forma como você quiser. Hoje, como eu falei, a gente está recebendo o Ézio Magalhães, que é ator, é palhaço e, enfim, bem em breve vai dar um curso aqui na Casa 11, nesse final de semana. Enfim, então a gente tá. Eu tô bem animada em receber o Ézio. Vamos só esperar o Ézio entrar aí pra gente começar o nosso papo. Bom, enquanto a gente não começa, eu fiquei pensando. Rodrigo. Oi, Rodrigo! Rodrigo Senden. Você quer participar por vídeo? Adoro essas pessoas que mandam uma solicitação por vídeo aleatória. Daqui a pouco a gente pode te incluir no papo também, se você quiser fazer uma pergunta, Rodrigo. Você vai ser super bem-vindo, tá bom? Gente, enquanto o Ezio não chega, eu queria contar pra vocês uma história hoje que eu achei tão engraçado, assim. Eu fui numa loja e aí eu fui atendida por uma mulher. Hoje em dia tá na moda as mulheres colocarem muito blush aqui, né? Porque eles falam que dá uma aparência saudável. E essa moça, atendente, ela tava super produzida, toda linda e tal. E aí, em vez dela fazer uma bochecha só saudável, ela colocou muito blush aqui e muito blush na ponta do nariz. E ela ficou com uma maquiagem de palhaça. Mas eu achei tão curioso, tão maravilhoso, porque assim, a intenção dela era parecer muito maquiada, arrumada, linda, com uma pele ótima. E no fundo, acho que sem ela perceber, ela fez uma maquiagem que seria ótima pra palhaçaria. E eu fiquei pensando o tanto porque ela tava assim. Se ela colocasse um figurino, ela poderia facilmente fazer um número. E eu fiquei pensando, gente, que maravilhoso isso, assim, né? O quanto. Imagina se a gente usasse mais maquiagens cômicas, né, no nosso dia a dia. O quanto que isso pode trazer de maravilhoso para nossa vida. Assim, o quanto que a vida seria. Eu fiquei tão feliz de vê-la com essa maquiagem. Eu falei, ai, gente, que ótimo. Peraí, deixa eu avisar o Ezio que eu já tô aqui. Nem sei por que eu tô contando essa história pra vocês. Tô lá. Enfim, alguém já viveu alguma situação dessa? Alguém que tá aí na live? Alguém já viu alguém com uma maquiagem assim que tinha alguns traços palhacísticos? Ah lá, o Wesley entrou. E a pessoa agindo naturalmente com uma maquiagem meio de palhaço. Acho isso tão bom. Acho tão maravilhoso.
Boa noite, Ézio! Junta aí na conversa, vamos trocar ideia. Vamos lá. Como que. Ézio, você precisa solicitar. Peraí, deixa eu ver se eu consigo te colocar. Mas você pode. Só solicitam para entrar na conversa. Aí. Oi, Tudo Ézio! bem? Eu estou aqui num Boa lugar, deixa eu noite! ver, ficou muito baixo, muito alto. Assim tá bom. Deixa eu ver. Tô tentando me. Faz tempo que eu não faço live. A live ficou quase no passado, né? A pandemia É, acabou oficialmente, né? acabou. E aí, você fez muita Ah, eu fiz live na bastante. pandemia? Fiz bastante live na pandemia. Ah, enfim, fiz live como o Zabobrim, fiz live como o Ezio mesmo, ah, porque era o jeito da gente encontrar com as pessoas, né, Joana? Então, assim a gente seguia, né? Encontrando as pessoas, tentando É, fazer alguma coisa acontecer, né? é verdade. Bom, vamos começar Vamos oficialmente o nosso começar papo, sim, então? claro. Vamos começar. Bom, gente, boa noite. Como eu já falei antes, bem-vindos à live, mais uma live aqui da Casa 11. Hoje a gente está super feliz em receber o Ézio para bater esse papo com a gente, falar um pouco sobre vida, sobre palhaçaria, sobre a carreira dele, né? Enfim, então, Ézio, o papo é bem descontraído. Eu vou te fazer algumas perguntas, e aí, se as pessoas quiserem também colocar perguntas aí nos comentários, para a gente ir trazendo para conversa também, tá, gente? É um papo bem descontraído, assim. Antes eu queria falar que a gente está muito animados e felizes que o Ézio, esse fim de semana, vai estar na Casa 11 pela primeira vez para ministrar um curso. Então, que alegria! Esse papo aqui é um prólogo, tá? Para a gente começar essa parceria ótima que vai se estender pelo final de semana. Gente, eu sei que provavelmente as pessoas vão perguntar, e infelizmente, não tem mais vaga para o curso do Ézio, o curso está esgotado. Mas, enfim, se você tem interesse em fazer um curso com o Ézio em algum outro momento aqui na Casa 11, manda um e-mail para a gente que a gente está pensando aí numa possibilidade de mais para frente fazer uma nova edição do curso, tá? Ézio, olha só, eu estava aqui pensando em algumas coisas para te perguntar, assim. E além de palhaço, eu sou psicóloga também, e eu adoro escutar a vida das pessoas, assim, né? Então, eu acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer é: em que momento da sua vida você se deu conta que você é engraçado? Ou que você gostava de fazer as pessoas darem Bem, risada? antes de mais nada, boa noite a todo mundo também. Uma alegria hiper profunda estar aqui, porque faz tempo que eu estou querendo voltar a fazer um curso em São Paulo. A gente está voltando, fazendo coisas. Então vai ser muito legal esse primeiro curso aí na Casa 11. Também conheci a Casa 11. E nesse momento também ah, de novos caminhos, tantas coisas acontecendo novas, enfim. Então, muito delícia estar aí com vocês e muito bom estar aqui com vocês hoje. Quem está aí, aquela coisa de sempre, chama os amigos, aquela coisa, lá, para ver se movimenta, aquela coisa toda. Mas, respondendo a sua pergunta, ah, se dar conta do meu ridículo não foi um processo muito fácil, não foi um processo muito voluntário. Não foi uma coisa que eu falei assim, eu quero isso. Eu percebi que isso era comigo. Ou seja, eu fiz o meu primeiro curso de teatro. Eu sempre gostei, assim, quando criança, de fazer apresentações. Me liguei muito nas artes, bonecos e
logo comecei a fazer boneco e tudo mais, ainda na escola. Quando eu entrei num curso de teatro, eu queria falar de coisas sérias, eu queria fazer o público chorar, eu queria emocionar na plateia e tudo. E eu percebia que as pessoas riam de mim, riam e riam e riam. E o professor me dizia, Ezio, você tem uma conexão com o público, percebe que você tem essa conexão com o público? E eu falava, sei, bem motivacional esse negócio aí. Não achava muito, assim, achava que ele estava mais forçando uma barra do que qualquer coisa. E aí eu fui percebendo que as pessoas diziam para mim, faz uma coisa, vai para comicidade, tem a ver. E eu, comicidade, não sei, não sabia contar piada, não era uma coisa assim muito ah, da minha praia. Embora na adolescência eu tivesse percebido uma coisa que eu acho que tem muito a ver com para mim com a ideia do palhaço, da palhaça, enfim, né, de palhaço, mas que é a inofensibilidade, o fato de ser inofensivo, de não oferecer para o outro um risco, uma ameaça. Eu sempre fui baixinho, sempre tive cara de menino, fui perder a cara de menino quando ganhei essa careca. Então, assim, essa questão do ridículo, da perda, do que se espera de si mesmo. Porque quando você está crescendo, você pensa, eu vou ser, eu vou crescer. Então eu pensava que eu ia ser um galã, eu pensava que eu ia ser... Eu sempre fui bonito, assim, quando criança, cabeludo, sempre falavam do meu cabelo, nossa, que cabelo lindo, um cabelo dourado, uau, que lindo. E eu, super envaidecido com aquilo, eu falava, cara, eu vou ser um gato, eu vou ser um fenômeno de lindeza. E eu fui percebendo que acontecia uma coisa um pouco diferente, que era os meus amigos, eles foram crescendo, eles foram se encorpando, se adultecendo, e eu com cara de menino, tanto que o meu apelido era Pimpolho. Naquela época não tinha ainda a coisa do pimpolho, né? Enfim, mas o pimpolho era uma coisa, era um ursinho, era uma coisinha meio de pelúcia. E isso me incomodava muito, assim, porque eu queria estar em outro lugar, né? Eu queria ser um sucesso, né? E eu fui percebendo que essa minha inofensibilidade, ou seja, as meninas não se aproximavam de mim porque queriam alguma coisa comigo, elas se aproximavam de mim para saber o telefone do meu outro amigo, entende? Assim, e era sempre terrível, porque eu adorava, papos ótimos, eu falava, nossa, que legal, acho que eu estou gostando dessa moça. Aí no final do papo, você tem o telefone do Malcolm, você tem o telefone do Otmar, você tem o telefone do Paulo? Eu tenho, caceta, e dava o telefone, enfim. Então, não é uma coisa, para mim, não é uma coisa muito, num primeiro momento, muito alegre. Era triste para mim. Ser engraçado. E eu fui percebendo isso no teatro. As pessoas me diziam, vai fazer um curso de palhaço. Eu, palhaço, imagina, palhaço. Eu tinha referência de palhaço, porque eu via palhaço quando criança. Tinha muito uma referência para mim de palhaço que era de Dedé Mussu e Zacarias, ali nos Trapalhões. Via coisas do Chaplin também na televisão. Então, isso me encantava, mas nunca pensava em estar nessa situação de ser eu um palhaço. Até que fiz o meu primeiro curso e percebi que tinha alguma coisa muito interessante ali. Porque eu não precisava pensar quem eu era. Porque o personagem era isso, tá? Então agora eu estou fazendo Hamlet, beleza. Mas aí você me oferece maçã, eu não sei se Hamlet gosta de maçã ou se não gosta. Eu preciso pensar isso. Vai que, né, já tem um tratado dizendo que Hamlet era a única fruta que ele não comia era maçã. Entende? Já tem os estudiosos isso do Hamlet, psicologicamente, a gênese do personagem. E eu disse, sim, eu quero maçã, ou seja, eu acabei com o personagem. Então, tinha um certo receio da minha parte de personagem. E com o palhaço, eu descobri um lugar, um território de jogo, de relação,
que, para mim, na minha adolescência, foi muito experimentado. Uma relação que era não exatamente uma relação unipersonal, porque eu agia, na minha adolescência, nos grupos. Por ser inofensivo, eu era aquele que era mandado para falar com o grupo adversário, nessas competições joviais de quem é mais, quem é mais, quem é mais. Eu tinha o meu grupo, ou seja, eu fazia parte daquele grupo, mas eu não participava exatamente das coisas. Mas eu conversava com o grupo que era adversário. Porque vem o Ezio. O Ezio não, tudo bem, deixa o Ezio, vem o Ezio, entende assim? Então não era um problema, não era uma ameaça. Então, nessa questão relacional, eu me saía bem, entende? Então, conhecendo o palhaço, jogando num jogo teatral, numa relação dessa maneira, eu gostei daquilo e comecei a sentir prazer, né? E aí, depois do palhaço, descobri a máscara e aí fui entrando cada vez mais máscara e palhaço e hoje, para mim, o trabalho é essa menor máscara do mundo, assim eu chamo o palhaço, né? Sempre no barracão, coloquei o palhaço como essa menor máscara. E, claro, não fui eu que cunhei esse conceito, né? Mas para mim ele faz muito sentido, né? Conheço muitos palhaços que nunca trabalharam máscara e são incríveis palhaços. Ou seja, não é que para trabalhar palhaço você tem que trabalhar máscara, mas eu que trabalho máscara percebo no palhaço essa síntese da representação do inofensivo, do desajustado, do perdedor, dessa categoria humana representada pelo nariz vermelho, de quem chora, de quem cai, de quem apanha, essa representação da nossa falha, da falha, enfim, da falha humana, né? Que é eu acho que para mim sempre a falha a mais complicada de todas é a própria morte, porque a gente não sabe perder, a gente quer ganhar, a gente quer ser elogiado, a gente quer ser enaltecido, a gente quer, enfim, ganhar, estar feliz, né? A gente não quer a tristeza, a gente não quer a derrota ou perder alguma coisa, né? A perda em si, a gente não quer ser criticado, a gente não quer ser ignorado, né? Então, é difícil para a gente estar nesse lugar. E o lugar do palhaço, da palhaça, de palhaço, é esse. É um lugar que não é um lugar fixo, porque aqui também está uma coisa maravilhosa do palhaço, porque ela não vai se fixar numa situação. Então, a perda é só uma passagem, porque vai ganhar depois, e depois vai perder de novo, e vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder. Aqui, para mim, e eu sempre falo isso, né? Assim, para mim, a coisa, a preciosidade dessa máscara não está exatamente no perder, mas, ou seja, não está no cair, mas saber se levantar. Não está no perder, estar no continuar ainda que perdendo, seguir ainda que caindo, caminhar ainda que tropeçando, entende? Aqui está, para mim, a força do palhaço, da palhaça, né? Porque a gente vive pela nossa força. A fraqueza, ela existe, mas o que nos motiva, o que nos leva é a nossa força. A fragilidade é incrível, porque a gente também vai para lugares muito profundos. É a tristeza que nos apresenta o mundo interior, não é a alegria. A alegria nos convida ao mundo exterior. A alegria nos convida ao contato contigo, entende? Ao contato com as pessoas. A tristeza me traz para o contato comigo, entende? Então, tem uma coisa que o Roberto Benigni falava isso.
que ao palhaço, né, todos aqueles da palhaçaria, o palhaço é louco, né, mas enfim, eu posso falar, a palhaça é dada a possibilidade de ir nos infernos mais profundos, na tragédia mais profunda da humanidade, porque a ela é dada a possibilidade de voltar. Na verdade, não é que a ela é dada, ela, a palhaça, tem o caminho de volta. Ela sabe sair dali. Entende? Então, assim, porque não é uma coisa que é dada. Ela sabe. Ela vai sair dali. É dela não ficar chafurdada nos infernos. Entende? Então é interessante isso, porque é pela alegria. É como uma criança, e aqui está o elo grande entre a infância e a palhaçaria, a inocência e a palhaçaria. Porque a criança, ela vai estar o tempo todo buscando estar satisfeita. Ela não fica no lugar que está ruim. Se o lugar está ruim, ela inventa um trem ali para ela achar alguma coisa boa naquilo tudo, né? Então, e assim, eu falo isso não fazendo um elogio à infância como um todo, porque a infância também é uma fase muito egoísta. Então, não é um elogio, sejamos todos crianças. Não, porque senão a gente volta no estágio que eu quero doce. Então eu bato em você porque eu quero doce. Mas você tem o doce, eu quero o brinquedo. Você tem o brinquedo, eu te empurro e pego o brinquedo. Eu não quero saber de você, eu quero saber do brinquedo, do meu desejo. Então, não é exatamente um elogio à infância, mas é da infância aquilo que ela tem de mais precioso, que é a apresentação do mundo enquanto presença. A criança está presente o tempo todo no que faz. Ela também está presente o tempo todo na sua tristeza. Ela chora, ela entende porque ela está presente ali, né? Mas ela busca o tempo todo satisfação, né? Então, aqui dá um elo muito grande com a palhaça ou palhaço, porque estar satisfeito é um modo de vida, não é uma opção, entende? Não é, eu escolho isso, não. É isso isso é viver, não tem outro jeito, entende? Eu vou viver insatisfeito? Não. Então eu vou viver satisfeito. O que eu tenho é isso, é aqui que eu vou ficar satisfeito. Onde eu vivo é aqui que eu vou ficar satisfeito. Entende? Assim, é nesse sentido que a palhaça tem, sempre que eu falo a palhaça ou palhaço, eu estou falando de todos, né? Tem essa necessidade de seguir na força da vida. Entende? E também, assim, eu falo da força como o que nos inflama, o que acende a chama do meu desejo de vida, da minha gana de estar aqui, né? O que me faz querer estar, né? O que faz o Niemeyer viver cento e tantos anos, 102 anos, sei lá eu, 104, não sei, entende? Tem uma chama ali que dá sentido àquela existência, né? E eu acho que o que a gente mais tem a aprender com a palhaça é isso, né? O que a gente tem de mais milagroso, maravilhoso é a nossa vida, é o nosso respirar, é o nosso poder estar. E claro, a gente vai se beneficiar de tudo que a gente tem, da nossa beleza, da nossa agilidade, da nossa inteligência, da nossa possibilidade de fala, de comunicação, da nossa, dos nossos artifícios de sedução. Mas quando isso se for, a gente também vai continuar
dando sentido. Porque senão, e isso é um problema, a gente pensa que a vida acaba quando o nosso brilho também acaba. E o nosso brilho não acaba nunca. Acaba o brilho do nosso corpo, mas o nosso brilho não acaba. Entende? Então, aqui está essa força de palhaço, entende? Essa força de ser, né? Então, enfim, falei um montão, enfim. Mas que ótimo! Nossa, acho que você trouxe várias questões super profundas, né, sobre a linguagem da palhaçaria, que eu acho que é tão importante. Acho que isso que você traz, muitas pessoas, quando olham de fora uma pessoa que trabalha com a palhaçaria, é muito comum a pessoa ter uma visão completamente distorcida de qual é a nossa matéria-prima, né? Quando a gente decide se tornar uma palhaça ou um palhaço profissional, né? Então, acho que você traz vários assuntos que se correlacionam com a palhaçaria que é muito interessante. Aí eu queria abordar o primeiro deles, que eu acho que é uma coisa assim que você traz, que é o seu trabalho com as máscaras. É, Aqui na Casa 11, a gente é amante de máscara também, né? Eu digo que as pessoas que pesquisam máscara, que trabalham com máscara, elas se encontram, né? Porque não são muitas, né? Assim, então, elas meio que se encontram e falam, cara, vamos fazer uma máscara junto, vamos não sei o quê, né? Assim nasceu a nossa amizade com o Alan Benatti, por exemplo, que é um apaixonado por máscaras, né? E a gente ficou amigo por conta das máscaras. Mas eu queria trazer uma coisa. A primeira vez que eu te vi em cena foi num espetáculo de máscara, não foi num espetáculo de palhaçaria. Que, se eu não me engano, é o Diário Baldio, que você faz um ser, né? Assim, que você anda num skate, né? Num carro. E eu lembro que eu fiquei muito encantada, porque quando eu vi aquele espetáculo, eu notei em você uma coisa que é muito comum a gente achar no circo, mas que não é comum a gente achar no teatro, que é você olhar um performer ou uma performer e falar assim, caramba, esse cara, ele é muito livre porque ele tem muitas ferramentas corporais, né? Ele tem o corpo como aliado na encenação. Para mim, aquilo foi muito forte, assim, ver o quanto você usava o teu corpo para contar aquela história. E eu acho que isso é uma característica muito forte no seu trabalho, né? A sua relação com o seu corpo enquanto instrumento, né? De contar histórias. Então, eu queria, na verdade, te perguntar assim, qual que você acha que é a importância do corpo e da fisicalidade para um palhaço e para uma Eu palhaça? acho que ela é fundamental, mas é importante dizer que eu falo daqui do meu lugar. Por exemplo, conheço palhaças, palhaços que não trabalham quase nada de corpo e são incríveis. Mas para mim, porque veja, Jô, é, quando eu falo dessa liberdade que eu encontro na palhaçaria por causa da relação, a minha relação de mundo, ela é corporal. A minha relação com o mundo é corporal. Com o meu filho, quando ele era pequeno, a gente era muito, o tempo todo corpo, entende? De fazer umas coisas esquisitas, mas é muito corporal. Porque eu acho que o entendimento também dessa ferramenta, para mim, naquilo que eu falava da adolescência, quando eu percebo, cara, eu sou baixinho, eles me chamam para passar num basculante, entende? Porque só eu passo ali. Eu tenho uma importância sendo baixinho. Eu sou ágil. Eu brinco de Uhum. pega-pega e tudo mais. Ninguém me pega.
porque eu passo baixo. Entende? Então, tem uma coisa que, para mim, o corpo sempre foi uma ferramenta e um diferencial, né? Pela agilidade, pela velocidade, enfim, pela possibilidade de se esconder. Adorava brincar de esconde-esconde, que eu falava, cara, me dá um pneu que eu sumi. Entende? Assim, tá tudo bem. Então, tem uma coisa que é essa relação corporal, ela é muito presente para mim. Então, a fisicalidade, ela é uma ferramenta de existência e de expressão o tempo inteiro, né? Para mim, eu não consigo descolar, pensar, por exemplo, agora até eu estou fazendo uma substituição, me chamaram para fazer uma substituição assim de última hora de um espetáculo que é muito corporal e tem umas acrobacias que eu falo, cara, eu falei, você tem certeza que é para mim isso? O cara falou assim, cara, vamos que vamos. E fui lá fazer os ensaios e tudo, estamos no processo ensaiando. E é muito interessante isso. Claro, é cômico e tudo mais, mas é interessante, porque para mim a ferramenta primeira é o corpo, né? Claro, também tem isso. Eu acho que à medida que o tempo vai passando, eu vou precisar encontrar outras maneiras, porque o corpo ele vai acabando, entende? O corpo ele vai ficando mais difícil, né? Menos lubrificado, menos ele vai, né? Eu vejo minha mãe estava aqui comigo em casa até ontem, né? Tá com 80, vai fazer 80 anos. Continua a mesma vivacidade, mas já não como de 80. Então, eu penso em trabalhar até os 102. Minha meta é o Niemeyer. Mas eu não vou estar fazendo a mesma coisa. Eu vou estar fazendo algo diferente, né? Então, a fisicalidade, para mim, ela é ferramenta. Entende? Assim, e a máscara, isso é muito importante, porque a máscara me cobre o rosto com uma forma única, né? E eu preciso movimentar aquela forma única para que ela tenha outras caras. Então, é com o corpo, é com o suporte daquela máscara que eu vou falar. E eu acho isso importantíssimo, assim, para o meu trabalho. O corpo, né, o corpo ama, o corpo alegra, o corpo entristece, o corpo enraivece, o corpo apaixona, o corpo frustra, entende? O corpo, né? E, obviamente, o que está lá dentro também. Que não é que está lá dentro, que tá nele, né? Que está impregnado, que está junto, que é, enfim, é matéria junto, né? E você faz, Ézio, você tem atividades específicas que você faça para ter uma manutenção da sua fisicalidade, da resistência, respiração? Você tem algo que você pratica que te ajuda, por Porque exemplo? é preciso ter, né? Assim, então, outro dia, na verdade, eu não tenho uma atividade assim, faço pilates, não, eu faço várias coisas. Sobretudo, a, por exemplo, vai precisar podar uma árvore, eu vou lá. Precisa subir lá no teto, eu vou lá. E, ao mesmo tempo, tem também um treino cotidiano, entende? Assim, tem algumas coisas que todo dia eu faço, entende? Que tem os agachamentos, umas coisas que eu faço e não é que eu paro para fazer, eu vou fazendo. Eu me sinto muito animal, entende? Assim, muito animal. O animal ele não faz exercício físico, ele está o tempo todo exercitando. Então, por exemplo, eu vou amarrar o sapato, eu vou até o pé, entende? Enfim, eu tenho uma coisa que eu já coloco isso no meu dia a dia, entende? E, ao mesmo tempo, dou as minhas corridas, entende? Tenho um andaime, que eu fico empoleirado nele, fazendo coisas. Ou seja, o tempo todo eu vou também colocando o meu corpo nessa atividade, né? E aí,
todos os trabalhos. Por exemplo, eu estava trabalhando com o pessoal de circo o ano passado e eu falava, cara, vou treinar com eles. Entende? Assim, eu fico ali junto, até onde eu vou, até onde eu aguento, até onde eu não me quebro, né? Mas tem essa atividade, assim. Então, né, eu vou dançar, eu preciso disso, né? Assim, para mim, né, eu preciso jogar alguma coisa, então eu preciso, enfim, tem um treino, né? Cotidiano Uhum, específico, uhum. né? Legal, legal. Eu fiz uma coisa esse ano que eu nunca tinha feito. A gente colocou o interruptor de uma lâmpada. Aí eu falei, Paulinho, coloca bem alto, assim. E aí isso me ajuda a me alongar. É uma luz que eu acendo todo dia, sabe? Então, vou lá, eu não alcanço direito, mas eu já dou uma alongada, assim. Eu falei, nossa, olha, eu inventei, ao invés de eu ir na yoga, eu fico me alongando aqui. Mas pelo menos é uma pequena coisa que, para quem tem filho pequeno, por exemplo, já é um momentinho que você tira ali, que você já lembra do braço, né? Enfim. E, Oésio, uma outra coisa que eu queria te perguntar, que me passa muito pela cabeça, você acha que você trouxe a filosofia de vida da palhaçaria para a sua vida Acho, pessoa física? acho que sim, eu acho que eu não consigo muito desligar uma coisa da outra, sabe? Ao mesmo tempo, às vezes eu paro e falo assim, opa, preciso ser mais palhaço aqui. Peraí, eu tô sendo. Tá tudo muito sólido demais. Tá tudo muito sério demais. Entende? Não. Eu preciso ser mais palhaço para encarar esta situação, né? Mas eu acho que sim, eu acho que essa filosofia ela vai nascendo com a gente, sabe? Assim, eu acho que uma vez eu falava sobre isso, né? Sobre quando quando nasce um palhaço, uma palhaça, né? Eu acho que quando se percebe na fragilidade, no que se aponta como algo imperfeito, ou falho, ou fraco, frágil, a, a, a sua força. Como isso que eu estava falando. De repente eu percebo que ser baixinho não é um. Tem horas que é muito bom ser baixinho. E tem horas que é péssimo ser grandão. Entende? Tem horas que é péssimo ser forte demais. Entende? Tem horas que é maravilhoso ser fraco. Porque ninguém quer brigar com você. Você não é um troféu na briga. Entende? Então, eu briguei pouquíssimo na minha vida. Assim, né? Fisicamente mesmo. Então, são esses acontecimentos que vão fazendo uma filosofia aparecer. Eu acho, Jô, que a, o movimento, por exemplo, LGBT, QIA+, quando a gente vê a parada gay, que não é mais parada gay, né? Mas enfim, aquilo é uma alegria, aquilo é uma profusão de afirmação, entende? Por quê? Porque tem uma coisa que precisou se ajeitar para viver no mundo até um certo momento, entende? E aí, quando aquilo vai para aquele movimento, aquela paixão, aquela força vai para a rua, e onde quer que a gente vá, eu sempre via isso, entende? Assim, as travestis, elas trazem alegria, entende? Sabe? As, sabe? Eu sempre via um movimento que era... Por quê? Porque o que é apontado como fraqueza, entende? É ali que se encontra uma força. Então, tem um movimento de afirmação que é essa busca da satisfação. Eu vou ser, eu sou. Então, isto vai me dar força. É só brincando, é rindo do mundo, é rindo de mim mesmo, porque eles me veem assim, então eu rio disso. Então, essa curva que o riso
faz, essa dobra que o riso propicia em cada relação, ela é super importante para a gente entender a nossa fraqueza, para a gente entender a nossa finitude, para a gente entender o que a gente é. Então é interessante isso. Assim, a filosofia, para mim, ela vem da experiência. Ela não é uma filosofia, não é um conceito, entende? Ela é uma experiência que vira filosofia, né? De vida, de palhaçaria e vice-versa, entende? Assim, também, é claro, pensando tudo isso, eu olho para a minha vida e repenso, né? Pelo lado contrário, né? Pelo sentido contrário, entende? Mas ela nasce também, essa filosofia, de quem se entende pelo ridículo. Entende? Assim, de quem, pelo ridículo, se afirma. Não negando o ridículo, não negando a fraqueza, não negando o que falta. Não é mesmo? Né? É isso, assim, nesse sentido, né? Sim, sim. É, Nossa, que e, ao demais. mesmo tempo, Demais. a, é pela bobagem mesmo. Não é uma coisa, ai, como é que então vai ser? O que eu vou fazer rir? Como? Não. É pela brincadeira. É pela bobagem. É pelo simples. É pela possibilidade de criançar, de brincar, de esperançar, entende? É pela alegria. Assim, é pela alegria. Não é sofrendo, embora a gente sofra, porque é isso, o processo é esse. O processo é, pô, mas eu não vou ser um galã? Cara, eu não vou ser um bambambam, eu vou ser isso, entende? Tem um sofrimento aí. Perder o cabelo tem um sofrimento aqui. Pô, mas todo mundo dizia que era bonito demais meu cabelo, agora eu tô perdendo meu cabelo? E aí? E tá, você já ouviu de alguém? Você já ouviu de alguém assim? Que eu já ouvi muitas vezes isso. Nossa, Jô, mas você é boa atriz, por que você é palhaça? Por que você resolveu virar palhaça? Você já ouviu isso de alguém? Assim, uma certa dó alheia, achando que é quase como se fosse um desperdício a gente ir para a palhaçaria. Você já Não ouviu exatamente isso? assim, mas de uma maneira, a, a, né? Pô, você também é bom ator, entende? Como se uma coisa fosse, ou é uma coisa ou é outra, né? Porque no circo, muitos palhaços entraram na palhaçaria porque já não estavam tão produtivos para acrobacia, para o trapézio, então já precisavam desviar. Então, tem também uma noção de que o palhaço é coisa menor. E eu não brigo com isso, Uhum, porque a gente não ri do que a gente admira. A gente não ri do grande no sentido de importância, tá? A uhum, gente não ri de Deus, entende? A gente não ri né, do herói. A gente não ri de quem salva uma criança do incêndio, entende? A gente ri daquele que foi tentar salvar alguém e de repente ficou preso lá dentro do incêndio. Esse a gente ri. Talvez não ria porque se ele ficou preso lá, talvez ele vá morrer. Então tem um conteúdo trágico aí. Mas a gente riria do bombeiro que se queima com a mangueira quente, entende? Assim, a gente vai rir daquele que tenta fazer algo e não consegue. A gente ri do menor, né? Então, por isso, pô, mas você é, entende? Pô, mas você é boa atriz, por que você vai ser palhaça? Você pode ser uma coisa tão mais incrível, por que você vai ser palhaça? Entende? Assim, nossa, você é bom ator também. Ou seja,
eu pensei que você só era palhaço, assim, é um bom palhaço e ponto, não tem como ser mais outra coisa. Entende assim? Você não pode ser mais, né, bom mais em nada, entendeu? Assim, você já é bom, não pode ser, você pode trocar um pneu bem, porque você é um bom palhaço, então você vai trocar um pneu, o pneu vai rolar, entende? É um pouco isso, assim, entende? Você vai ser ator, ser palhaço, ixi, vai dar ruim, né? E não, na verdade, né? Por quê? Sim. Ô, Ed, você acha que pode abrir Acho, para pergunta ou você quando acha que quiser. já É que o deu povo muito? não tá aí paradinho, não sei se eles estão aí. Ô, gente, quem quiser fazer pergunta, é que eu não quis interromper sua fala para ler os comentários, mas vários comentários legais aqui, o pessoal falando. Doutor Miocárdio falou que ele é seu fã. Enfim, gente perguntando se, se você não vai dar curso. Ézio, abra um curso aqui Tá. em Campinas. Um comentário. Vai ter curso no Barracão em breve, Em Ézio? Campinas, com certeza. Ainda não sabemos Tá. direito onde, mas com certeza vamos fazer curso em Campinas, porque aqui em Barão, em Campinas, a gente vamos procurar abrir essa possibilidade. Ah, também em São Paulo, por exemplo, a Casa 11, essa relação que está começando, eu acho que também a gente pode pensar numa coisa de máscara por aí também. Pensei muito nisso, Uhum. a gente conversando hoje, eu falei, opa, enfim. Né? Com certeza. Nossa, com certeza. Seria maravilhoso. Eu Ué, você sumi? sumiu Por agora, que está Ézio? congelado as minhas coisas aqui? Aí, Ah, porque eu virei a câmera. aí, Peraí, estúpido. ó, tem outros comentários aqui, ó. Enquanto tratarem a palhaçaria como menor, tá tudo certo. A grandeza do palhaço é a sua Quem pequenez. falou Que isso? fofo. Aí, doutor, o, o doutor Miocárdio falou, Ézio, como foi a sua experiência com o Doutores da Alegria? E também, só ler mais esse, Ézio conta um pouco do processo de descoberta da roupa do palhaço. Ainda é um enigma por aqui. Então, Doutores Alegria. Doutores Alegria foi um fascínio, assim, foi incrível a minha passagem por essa experiência de estar no hospital. Eu tentei voltar depois de um tempo para os doutores. Trabalhei em um hospital aqui em Campinas com o pessoal que era de Limeira, que é de Limeira, mas que trabalhava aqui. Tentei voltar para os doutores, fiz um teste, passei, voltei, mas a minha agenda não me deixou trabalhar e aí foi uma chateação não poder estar. Mas, para mim, a experiência de trabalhar no hospital, e assim, eu tenho um carinho imenso pelos doutores, uma gratidão imensa, porque ah, eu aprendi muito ali, né? Eu lembro quando o Wellington falou comigo que eu entrei para os doutores muito mais pela possibilidade do jogo do que pelo palhaço que eu apresentava. Eu falo, uau, que bom. E ali eu fui entendendo ser palhaço. Foi depois dos doutores que eu fiz cursos mais profundos também, com o Sul Morrison, com o André Ressarcé, que foram cursos que me deram uma estrutura tanto para pedagogia do palhaço enquanto máscara, quanto do próprio palhaço. Né? A Sul Morrison faz um trabalho que é Clown Through the Mask, ou seja, através da máscara, o palhaço através da máscara, que é outra coisa. Eu não trabalho na linha da Sul, mas ali me veio muitas ferramentas exercitando o palhaço por aquele caminho, que me estruturaram a pedagogia. Depois, quando eu Ressarcé, aí fez todo o sentido. Mas, para mim, Doutores da Alegria foi uma experiência assim e maravilhosa assim. E tenho vontade ainda de estar, né, próximo, entende? Assumir um tempo um hospital, sei lá,
né? Eu quase fui para Barretos outro dia, o pessoal estava falando lá que estava precisando de gente. Eu falei, cara, eu vou para Barretos, vou ficar um tempo lá. Porque tem uma coisa que é engraçado isso. Quando eu tentei voltar para os doutores, algumas pessoas me perguntavam, mas por que você está voltando? Quase como, pô, você já foi, né? Assim, como se o doutores fosse uma passagem. E pode ser também, não é um problema, mas tem uma coisa para mim que ali no hospital você vê o efeito do que você faz na hora, entende? Ou seja, você vê a transformação que a arte possibilita, propicia na hora. Você entra num quarto, quando você sai, alguma coisa aconteceu, entende? Então, assim, isso para mim era fantástico. Que eu falo, cara, a arte está mudando. Claro, não é que está mudando a vida, mas está mudando momentos. Não é que as pessoas, entende? Ninguém, não é que muda a vida, né? Talvez mude, mas isso não é, entende? Não é nossa incumbência. Isso vai do encontro que vai mais até daquele com quem a gente se encontrou, do que exatamente da gente, né? Mas é muito interessante isso, você ver o encontro, você ver a transformação pelo encontro, né? Então, para mim, isso é a delícia, assim. Então, eu voltei para os doutores, tentei voltar para os doutores no momento que eu falava, cara, eu acho que eu estou precisando ver mais o sentido da arte, sabe? O Wellington falava muito isso, né? Assim, a gente está a serviço, a gente descobre que a gente está a serviço. Eu falo, ai, que coisa boa, assim, porque não é que, entende? Eu não quero ser um grande palhaço para ser um grande palhaço, para ter o título de grande palhaço. Eu quero ser um grande palhaço para poder tocar a plateia, para poder transformar, para poder abrir um riso, entende? Para ser meio, não para ser fim. Entende? Assim, ser bom palhaço não é não é fim, não é finalidade, não é o fim, é o meio, é o transporte, é o veículo, né? Enfim, então eu acho que, enfim, doutores para mim, palhaço em hospital tem a ver com isso, né? E o doutores é um é uma é uma instituição, enfim, de excelência no que faz, né? Então, melhor lugar para estar é ali, enfim, né? Porque é muito palhaço bom, fazendo coisa boa, profissional, porque tem uma diferença do voluntário para o profissional, entende? Que é justamente isso, o profissional dedica a vida àquilo, né? É a mesma coisa, assim, porque eu fico pensando isso, às vezes a pessoa fala, pô, você fala isso, pô, o trabalho voluntário é muito valioso. Eu digo, não estou dizendo que não é, entende? Mas você vai no médico voluntário ou você vai no médico profissional? Entende? E eu falo, é a mesma coisa. Isso, a minha atividade é essa, né? Então, eu acho que tem uma coisa interessante nisso, né? Enfim. Mas, doutores... É, isso que você falou é muito interessante mesmo, porque o que acontece, eu e Paulinho, a gente conversa muito sobre isso, porque o que acontece é que existe uma boa fé um princípio maravilhoso da pessoa que se predispõe a fazer um trabalho voluntário, né? Enfim, fazer parte de algum projeto. O que acontece é que se essa pessoa nunca teve nenhum contato com a linguagem da palhaçaria, muitas vezes ela acaba criando vícios de linguagem de uma não linguagem, né? De alguém que não teve um contato ainda, né? Então, assim, é o que sempre fala na Casa 11, quer fazer o voluntariado, alia a um curso de palhaçaria, faça junto ou faça antes, né? Até mesmo para esse processo ser mais fluido para quem está fazendo voluntariado, né? Porque é o que você falou, e como que você vai pôr em prática algo sem ferramenta? Pode se tornar algo bastante doloroso, né? Ó, tem um comentário da Ana Luísa Nega, que é professora aqui da Casa 11, e a Nega é maravilhosa.
Ela falou: olha, o módulo 1 da Casa 11. Estamos assistindo a live com o Ézio para dizer que eu admiro muito esse meu amigo e agora a minha turma também. A Nega tá dando a aula dela, ela dá aula de segunda à noite na Casa 11 e acho que eles pararam a aula para assistir a live. Maravilhosa, Olha que delícia, maravilhosa. que maravilha. Essa é uma possibilidade muito grande que a gente tem de aprender a renovar a palhaçaria, entende? A renovar, a ter uma palhaçaria feminina, uma palhaçaria preta, é maravilhosa, assim. E que não precisa só falar disso, entende? A gente vai falar de humanidade, né? Maravilhoso, assim. Sempre, todas as conversas que eu tenho com a Nega é coisa, sempre saio transformado dos encontros com ela, porque é isso, né? É a gente conversando sobre o nosso fazer sempre de maneiras completamente renovadas, porque isto é da palhaça, isso é de palhaça. Assim. O tempo é esse, estaremos ali. A gente não está datado, entende? Claro, a gente pode até ficar, mas a gente precisa se renovar o tempo todo, né? Então, por exemplo, isso Verdade. do voluntário, né, o voluntário vai fazer, legal, mas procura formação, porque você está, entende? Você está fazendo isso e você pode ir só com uma ideia preconceituosa do que é o palhaço, né? Do que é a palhaça e talvez você esteja dando um tiro no pé, né? Por exemplo, na Argentina, se não me engano, os bombeiros são voluntários, mas não é que ele sai de casa e vai ser bombeiro, é um treinamento, entende? Porque você precisa confiar na pessoa que vai te acudir, entende? Assim, então, é isso, assim, é isso que eu digo, entende? Beleza, né? Eu me voluntario para te levar de avião na tua casa, de helicóptero na tua casa, entende? Então, precisa aprender, né? O mínimo, né? Porque também é Exato. isso, assim, porque tem uma coisa a, que possibilita o voluntariado, que é a arte, não é só do artista. A arte é, entende, do ser humano. A arte é expressão humana. Então, é possível você ser palhaça de hospital, palhaço de hospital, voluntariamente, fazendo um trabalho voluntário. Mas não esquece que é um trabalho voluntário. E todo trabalho tem trabalho. Né? O carnaval tem trabalho. Para a festa acontecer, tem gente trabalhando o ano inteiro para aquilo tudo acontecer. Para dar uma festa na sua casa, tem trabalho. Entende? Você vai ter que ver quantas pessoas, você vai ter que comprar coisas, você vai ter que ajeitar coisa, limpar a casa. Entende? Então, não dá para pensar que é só ir e pronto, né? Verdade. Ó, e tem uma outra pergunta aqui, que a Karen, que é minha aluna, nossa aluna, beijo, Karen, linda. Ela pergunta assim, ó, o que move o Ézio a construir um espetáculo? Como é o seu processo criativo? Eu acho que a gente vai caminhando para o final com as últimas respostas, do Ézio. O que te move para criar um espetáculo, Ézio? Essa é uma pergunta difícil, assim, porque tem várias motivações, né? Mas eu acho que, assim, grosso modo, o que me move, ou genericamente, o que me move é falar de humanidade, né? Assim, falar sobre quem somos, politicamente, assim, socialmente, comportamentalmente, enfim, entende? Eticamente, assim, o que a gente é, né? Eu tenho pensado muito nisso, assim, por exemplo, a gente hoje vive um mundo tão difícil, assim, né? Um mundo difícil claro, um mundo cheio de facilidades. Olha a gente falando aqui, entende? Num aparelhinho, entende? Menor que uma carteira. Ao mesmo tempo,
exige tanto que a gente seja incrível, que a gente seja um sucesso, que a gente seja rico, que a gente seja, né? E esse modelo não deu certo, não funcionou. Assim não funciona, não é para todo mundo, entende? Então, ah, o que a gente faz? Vamos brincar mais de viver, vamos brincar mais de viver, vamos dar mais condição de mais gente poder brincar de viver, enfim. Então, o que me move, assim, o que me impulsiona nos espetáculos justamente é a vontade de falar disso, da nossa existência, né? Da nossa relação com o poder que a gente tem, com o nosso poder mágico, com o poder que é o poder que a gente, que é as leis, a sociedade, o convívio, né? E hoje, mais do que nunca, a gente precisa falar de convívio, né? Porque no mundo que começa a se desenhar de uma maneira que a gente jamais imaginava, entende? Tão extremista, a gente estudava isso e falava, nossa, como é que chegaram nisso? Como é que isso aconteceu, né? E a gente está vendo como isso aconteceu, né? Então, nesse momento, a gente precisa muito conviver. Total. Ó, última Tá? pergunta aqui. Última. Peraí. Ó, gente, fiquem chateados, eu não vou conseguir ler todas as perguntas, tá? Ó, uma pessoa falou assim: vou escrever sobre isso, ser meio e não ser fim. Ah, Amei. Muito manda lindo para mesmo. mim. Aí outra pessoa Compartilha comigo o que você escreveu, eu vou adorar. Aí outra pessoa, Ézio, falou: trabalho com crianças e adolescentes vítimas de violência e queria usar a palhaçaria, mas fico nessa de eu mesmo me julgar e com medo de me expor. E aí, última pergunta aqui. Ih, eu não achei. Ô, Ézio, olha só, cara, eu vou então fazer o último comentário Tá. antes da gente fechar essa live. Eu queria dizer que para mim foi uma honra, foi uma delícia te ouvir a paixão que você tem pela arte, pela palhaçaria. É muito inspirador para mim ouvir a sua perspectiva da palhaçaria, do fazer artístico, né? E assim, esses encontros eles são muito importantes, assim, como eu te falei, as lives da Casa 11, muitas vezes não tem muita gente no ao vivo, mas elas reverberam muito depois, as pessoas assistem, vêm falar com a gente sobre as lives, então, queria te agradecer demais por você ter topado esse convite, é, por você ter trazido com a maior generosidade a sua história, o seu trabalho. Claro que a gente falou sobre muito pouca coisa, mas acho que já foi muito inspirador, né? E dizer mais uma vez que vai ser muito bom ter você aqui na Casa 11. Vamos armar um dia de você vir falar de máscaras também, que vai ser demais, a gente vai adorar. E lembrando, gente, como eu falei no começo da live, vai ter o curso do Ézio esse final de semana, as vagas já estão esgotadas, mas se você tem vontade de fazer um curso com o Ézio na Casa 11, manda um direct ou manda um e-mail para a gente, que a gente abriu uma lista de espera, quem sabe a gente faz uma Eba. segunda edição do curso. Tá bom? Ézio, obrigada. E a A gente gente se se vê em vê em breve, a gente se breve, vê no né? fim de semana. E para a pessoa que falou que trabalhava com pessoas em situação de violência, só falar sobre isso. Tá? Para trabalhar com palhaço, ou palhaça, não sei enfim, você vai precisar se expor. Mas essa exposição, ela não pode ser com um desejo de, de, de dar certo. Você precisa aprender que essa exposição, só a exposição, isso já vai dar certo.
entende? Porque a gente tem que tirar uma coisa que é, putz, será que vai ser bom? Não vai ser bom, entende? Tem uma frase muito boa que é assim, ó, a justa recompensa de um ato é a alegria do processo. A justa recompensa de um ato é a alegria do processo. Então, veja, a justa recompensa da sua exposição é a alegria do processo de se expor. A alegria do processo de se expor. Mas não se expor ah, vulgarmente ou se expor por expor. Entende? Você já vai estar exposto trabalhando a vulnerabilidade, dentro da vulnerabilidade. Então, enfim, brinca com isso. Se quiser, me fala, me chama no direct também, enfim, me conecta aí no arroba Ezio Magalhães e fala aí, todo mundo que estiver assistindo a live, que quiser, sei lá, fazer uma pergunta e tudo mais, pergunta para mim também. Enfim, eu tô aí no arroba Ezio Magalhães também, acessível. E, Eba. Legal, Ézio. muito Obrigada, bom. meu querido. Um Eva, Eva, abraço Eva, um para abração para todo você. mundo aí e a gente se vê no fim de semana e vamos pensar esse próximo encontro. Vamos. Beijo, Ézio. Boa noite, pessoal. Obrigada pela Beijão, tchau, presença. tchau. Beijão.